Olá, no programa de hoje, os poderes da República em rota de colisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes que restringe à PGR a prerrogativa de pedido de impeachment contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. As reações da direita bolsonarista e do Senado. A queda de braço entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre em torno da indicação de Jorge Messias. E na Câmara, o rompimento de Hugo Mota com líderes do PT e do PL. Eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, diretor do Grupo Impress. Bem-vindo, Fábio, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político, primeira vez de forma presencial no nosso estúdio. A alegria é minha, uma honra estar aqui no estúdio. Fábio, a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, determinando que apenas a PGR pode propor o impeachment de ministros da Corte e que será levada ao Pleno do Supremo entre 12 e 19 de dezembro, é mais um sintoma da crise institucional que perdura há longos anos no Brasil? Pois é, eu acho que a gente tem hoje que eu chamo de novo normal, né, na relação entre os poderes em Brasília, que é na minha avaliação, é fruto de dois movimentos que acontecem simultaneamente. O primeiro é a politização do judiciário e a judicialização da política, que são fenômenos que são confundidos em muitos casos. E o segundo é a crise do presidencialismo de coalizão. Nós tivemos, desde a redemocratização no Brasil, o judiciário sempre foi um intérprete da Constituição, o executivo sempre entendeu que para governar era preciso formar coalizões no Congresso, portanto ter votos, ter amplas bases no Congresso. E o que nós estamos vendo de uns tempos para cá é que o judiciário deixou de ser apenas intérprete da Constituição, hoje decide, é quase um árbitro dos contenciosos que acontecem entre os poderes, e o executivo, mais recentemente nesse último mandato, o presidente Lula optou por não formar uma base majoritária no Congresso e, portanto, trocou o que eu chamo de presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo de colisão. Ele não tem maioria no Congresso e só trabalha em consonância com o Legislativo nas pautas mais de natureza econômica. O imposto de renda, a reforma tributária, a aprovação do marco fiscal ali no primeiro ano de mandato, mas as outras pautas mais politizadas, nessas pautas não existe espaço para convergência. O governo busca quase que um confronto com o Congresso, quase como uma narrativa política para a sua base social, para o seu eleitorado. Até que ponto isso é uma opção deliberada ou é a alternativa que resta? Eu vejo assim, em algum momento o governo flertou com a possibilidade de formar uma base mais sólida e mais robusta, mas o presidente Lula não aceitou as condições do Congresso, não aceitou o espaço orçamentário maior, né, que é o apetite por emendas maior do bloco que comanda a pauta no Congresso, que é o Centrão. Então, hoje também existe uma aliança ali informal do Executivo com o Judiciário, tentando reduzir o montante de recursos disponíveis para os parlamentares. Há quem aponte o STF, inclusive, como um eixo central de governabilidade nesse momento. Exatamente. Mas antes disso, o governo tentou formar uma base ali na transição de mandatos. O presidente Lula abriu espaço para partidos até que foram de oposição na campanha para que integrasse o ministério, mas não deu liga, né? A gente percebeu que devagar os partidos agora estão desembarcando um pouco, aqueles partidos mais da direita que estavam no governo estão desembarcando ou forçando os seus ministros a deixarem as siglas, aqueles que ficam. Então, o governo, em algum momento ali, acho que na metade do segundo ano de mandato desse atual exercício do presidente Lula, desistiu de formar uma base mais ampla e optou por seguir com o seu bloco, que é minoritário, e com esse respaldo institucional do Supremo, que é muito objetivo. Só que esse estado de coisas gera o que você mencionou, que é quase esse novo normal que eu chamo, que é o conflito é permanente. Cada poder entra nessa mesa de negociações, nesse jogo político, com as suas cartas, com os seus trunfos. E o que nós vimos do ministro Gilmar Mendes, na minha avaliação, foi que o ministro resolveu antecipar um cacife que ele tinha, que é discutir, de fato, o instrumento do impeachment de ministro do Supremo, e não só do ministro do Supremo, como o instrumento do impeachment de forma geral, que nós temos que concordar com o ministro Gilmar Mendes em alguma medida, que está banalizado, né? Eu acho que essa é uma avaliação correta, mas ele trouxe para o debate antes das eleições, né, em que está contratada uma discussão pública já
principalmente pelo eleitorado de direita no próximo ano, sobre o novo Senado, a nova configuração do Senado e como essa configuração do Senado pode influenciar na derrubada eventual de ministros do Supremo pelo instrumento do impeachment, o ministro resolveu antecipar esse debate e trazer, numa decisão monocrática, e aí pode-se questionar o método, né, a forma como foi tomada, mas trouxe para, antes da eleição, um debate sobre o necessário ajuste de procedimentos que tem que acontecer no instrumento do impeachment. Nesta quinta-feira, Mendes negou um pedido de reconsideração, né, da AGU, até pelo fato de Gilmar ser o decano da corte. Fábio, é possível prever o que será o posicionamento conjunto dos ministros? Eu costumo dizer que o ministro Gilmar Mendes não só é o decano da corte, como você mencionou, mas como ele ao lado do ministro Alexandre de Moraes, eles são os dois ministros no Supremo que eu chamo de formadores de maioria. Eles buscam a construção de consensos ou de convergências onde é possível no Supremo. Eles têm até pela experiência, essa capacidade de formar maiorias, formar blocos majoritários. Então, é muito improvável que o ministro Gilmar Mendes tenha tomado uma iniciativa sem consultar ali os seus aliados, né, nessas disputas internas na Corte. Então, na medida que esse debate for para o plenário, é bem provável que ele consiga formar a maioria em torno de uma tese que eu acho que ainda pode ser amadurecida. Eu acho que a discussão que vai ser pautada nessa virada de ano e antes do início do processo eleitoral, inclusive uma convocação para o Congresso Nacional trazer para o âmbito legislativo também esse debate sobre o instrumento do impeachment, para que as eleições sejam disputadas com as regras repaginadas, revisitadas, mas que o eleitor saiba o que está ao alcance dele nas urnas no próximo 4 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que somente uma alteração legislativa seria capaz de rever conceitos legais sob pena aí de grave ofensa constitucional à separação de poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, colocou panos quentes dizendo que Senado e STF entrarão em um caminho de conciliação. Vai ser trabalho para muitos bombeiros, né, nos próximos dias. Haja bombeiro, Marco. Mas eu concordo mais com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque eu vejo primeiro, tem um estresse natural, né? As reações iniciais são um poder que está ali, se sente, né, com as atribuições invadidas, né, pelo Supremo, reage de forma corporativa, mas como existem muitos interesses que são ali convergentes, né, os senadores, em público, eles têm que tomar um posicionamento, mas o bastidor, eles sabem a importância do Supremo e, assim, hoje, como você disse, esse papel de árbitro que o Supremo tem entre os poderes, ele é muito decisivo, é muito vocal no cotidiano dos parlamentares. Eles sabem que o Supremo tem muita informação sobre os parlamentares, tem processos, tem investigações, então ninguém quer ficar mal com o Supremo nas vésperas de uma eleição, sabe dos riscos disso. Então, eu acho que a tendência é que se construa um caminho pactuado entre os poderes mas de fato sim, eu acho que aí tem que haver concessão de ambas as partes. Não é o modelo que o ministro Gilmar defendeu na sua decisão e nem o modelo que o Senado deseja. Mas eu acho que é possível modular uma repaginação, uma revisitação, uma reciclagem desse instrumento do impeachment, o que parece, no conceito, um debate razoável. Entre analistas políticos e jurídicos, essa decisão rendeu ali diferentes interpretações. Há quem veja claros excessos nela e quem a julgue como legítima defesa do STF diante das ameaças da extrema-direita, no contexto que você mesmo já colocou aqui. Qual das teses lhe parece mais correta? Eu acho que as interpretações são válidas, né? Assim, você pode, se for olhar estritamente a decisão do ministro Gilmar Mendes, tem ali a forma não me parece a mais adequada para o momento que o país vive, que exige realmente que não se faça manobra de bastidor para você trazer uma ação que está lá já na gaveta há algum tempo, que tem outro escopo e de repente usar o escopo da ação para tomar uma decisão mais casuística em defesa do Supremo. Isso me parece que não é adequado. Mas também são as armas que os poderes têm nesse embate, né? De fato, eu acho que o ministro traz para a luz, né? Traz para o centro do debate político um tema que era tratado já no bastidor e tinha algum tabu. Quando tem esses tabus em Brasília, precisa ter uma decisão, muitas vezes, que ela às vezes extrapola um pouco na forma, né, o bom debate público, mas que trazem para a cena alguns instrumentos que em Brasília, por conta até da sua banalização, e de fato é banalizado hoje esse instrumento de impeachment, não só de ministro do Supremo, como nós percebemos também de chefe do Executivo. Nós abrimos, parece que uma porteira que parece que agora qualquer problema que exista num governo,
já existe um movimento para impeachment, né, de líderes políticos. Isso não me parece saudável para a democracia. No Supremo, eu acho que vale a mesma regra. É evidente que o instrumento do impeachment ele é constitucional e ele deve ser levado a sério, né, pelos poderes. Mas ele tem que ter balizas muito consistentes para que, quando ele for levado a cabo, ele cumpra a Constituição e ele cumpra o seu princípio, que não é uma guerra política entre os poderes, mas, assim, um instrumento que vai depor, vai retirar de uma posição pública de alta liderança no país alguém que cometeu algum tipo de infração que está tipificada. Não é só por uma vontade política de um grupo. Como é que você viu a reação geral das lideranças da oposição, alegando ser mais um gesto autoritário do STF, fazendo comparações, inclusive, com a chamada PEC da blindagem? Eu acho que são coisas diferentes, né? Até porque a PEC da blindagem teve um apoio maciço de integrantes da oposição, né? Mas no discurso público, é um bom, digamos assim, um bom assunto para a oposição colocar o ministro Gilmar Mendes do lado de quem está querendo blindar o Supremo, né? Porque esse é um discurso muito bom para o eleitor, para esse eleitor de direita que está indo para as urnas no ano que vem buscando alternativas para diminuir o poder do Supremo. Veja que é um pouco desvirtuado o debate público. Né? Vamos falar uma eleição em que vamos eleger os parlamentares, o presidente, o governador, e de repente vai ter uma pauta ali um pouco oculta, digamos assim, na eleição, que em segundo plano, um mandato para que o parlamentar chegue no Senado para depor um ministro do Supremo. Então, quando o ministro Gilmar Mendes ele materializa todo esse rancor desse grupo oposicionista, acho que ajuda a oposição a organizar o discurso, mas o ministro, como você disse, é o decano da corte, está muito acostumado a apanhar, né? Então ele não é o tipo de figura. É um ator político também, em alguma medida, né? Sempre Isso. foi em sua trajetória. Não é muito característica dele recuar diante dessas situações, né? Às vezes até dobra a aposta. Então eu acho que nessa briga, eu acho que interessa um pouco para o Supremo que tem ali uma figura como o ministro Gilmar que é mais aguerrido nas suas causas e também interessa para a oposição porque, na verdade, ajuda um pouco a organizar esse pensamento do grupo mais conservador de que é preciso que o eleitor vá às urnas para responder a esses, entre aspas, essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Pode ser, talvez, até essa reação ao Supremo um elemento de unificação da oposição que vem sofrendo com divisões, né, nesses últimos meses? Eu vejo dificuldade em que apenas esse tema do embate com o Supremo seja capaz de organizar no campo da oposição, porque, veja, os parlamentares, os políticos, os governadores, os principais atores do campo da direita, eles sabem que qualquer movimento que seja feito a partir de 27 no país, ele vai demandar algum tipo de articulação com o Supremo. Então, vai aumentar a temperatura, incendiar esse tabuleiro, muito mais, eu acho que está muito mais prejuízo do que algum tipo de benefício. Então, nesse tabuleiro aí, as peças estão se movendo ainda para a eleição. Se você tem ali uma cautela de fazer qualquer acomodação de peças nesse jogo. De repente você vai jogar combustível nessa guerra. Não me parece que isso, pelo menos falando dos governadores, dos principais líderes da oposição, não me parece que essa seja uma guerra interessante para a oposição. É claro que você mencionou, existe um ativo de mobilização da base, sobretudo digital. Nas redes sociais fica muito inflamada e essa fica assim inflamada com esse combustível. Mas eu não vejo benefício direto para essa articulação que está sendo feita pelo campo da oposição, já pensando um pouco em 27, porque perdendo ou vencendo as eleições, será necessário recompor forças com o Supremo. Então, falando mais um pouco, né, das potencialidades aí, dos problemas da oposição. Nós vimos essa semana Michele Bolsonaro vencer no âmbito do PL um confronto com os filhos do ex-presidente ao questionar publicamente o movimento do partido de apoiar Ciro Gomes no Ceará, que havia tido aval de seu marido, mas está ao menos por hora suspenso. Foi uma demonstração, Fábio, de força e de potencial até político eleitoral da ex-primeira-dama? Eu não desprezo o potencial político que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem. Eu acho que ela tem uma capacidade de comunicação com o eleitor evangélico, com as mulheres, que muitos atores do campo da direita não dispõem. Mas eu faço uma análise um pouco diferente, Marco. Eu vejo assim, o que esse episódio mostrou para o país e para o sistema político, que é quem vai decidir no final das contas essas peças do xadrez aí, que a família Bolsonaro hoje passou a ser um enorme problema político para esse campo. Porque esse episódio mostra que uma desarticulação entre os filhos,
né? Os filhos, cada um tem uma agenda diferente. Eles entraram num embate direto com a primeira-dama e com o ex-presidente preso, sem poder, de alguma maneira, arbitrar ali, tomar decisões que tinham sido pactuadas anteriormente por ele, com lideranças, no caso do Ceará, com o aval dos seus filhos. Então, quando a primeira-dama se coloca nessa posição irredutível e cobrando aí desculpas públicas dos filhos, tal, isso mostra, na minha avaliação, que esse campo familiar, o sobrenome Bolsonaro, ele passou a ser tóxico, inclusive para o PL, que é o partido onde esses atores estão posicionados hoje. Eu ouvi muito em Brasília nos últimos dias comentários, análises de lideranças do PL que são bolsonaristas, mas que estão preocupadas com o resultado que o partido vai trazer nas urnas no ano que vem, 2026, retratando esse diagnóstico. Olha, a gente precisa dar um passo à frente pensando no resultado eleitoral. Se nós ficarmos presos às idiosincrasias da família Bolsonaro, nós vamos perder tempo e voto. Governadores da oposição seguem se movimentando por esse espólio, né, de Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas, de São Paulo, parece estar à frente nesse momento em entendimentos de bastidores com o Centrão e também com os setores do grande capital para entrar na disputa presidencial. Quais elementos, a seu ver, Fábio, pesarão para Tarcísio abrir mão ou não de uma tentativa de reeleição em São Paulo? Veja, candidatura presidencial e vários ex-candidatos já disseram isso, não é nenhuma novidade. Candidatura presidencial, na minha avaliação, Marco, diz muito menos respeito à vontade pessoal e muito mais diz respeito ao contexto político e uma imposição, quase uma questão de destino político. E eu não vejo que seja diferente em 2026. Se o governador Tarcísio for candidato, e eu vejo uma possibilidade alta dele ser candidato, essa candidatura será decorrente de uma composição de forças que o levarão para essa disputa. E aí você mencionou o sistema político, os partidos hoje, se a gente for consultar individualmente os principais partidos do campo do centro para a direita, existe quase que uma unanimidade em torno do nome do governador Tarcísio como o mais competitivo. Esse é um segmento importante. Outro segmento importante, nesse processo, eu não digo que é decisivo para decidir a eleição, para resolver a eleição, mas nesse processo de formação das candidaturas é importante. O empresariado, é o mercado financeiro, você mencionou. Então, é o sistema político, o sistema econômico, meio convergindo na direção de um nome. Isso torna essa candidatura muito potente, muito poderosa nesse bojo de gênese da formação da candidatura, de criação das condicionantes para a candidatura. Como nós temos Bolsonaro, a equação Bolsonaro para ser resolvida, apenas isso, na minha avaliação, é que empurra essa decisão um pouco mais para frente. Se nós não tivéssemos a equação Bolsonaro, possivelmente a gente teria antecipado esse debate. Como a gente tem Bolsonaro, que é uma equação importante para o campo da direita, é bastante provável que essa decisão seja tomada ali no limite do prazo que o governador tem para renunciar, que no caso é 4 de abril. Tal, né? Então, é bastante provável que a gente conviva, nós também em dezembro, com mais ainda 3 meses, quase 4 meses pela frente, de muitas ondas em favor e contra a candidatura do governador Tarcísio. Ele vai ter que administrar essas ondas se tiver, de fato, disposição de enfrentar uma disputa presidencial que ele sabe que será muito difícil. Não existe ali, eu acho que na minha avaliação, não existe um entendimento no campo da direita, eu acho que nenhum dos atores, do próprio ex-presidente Bolsonaro e dos seus filhos, de que será uma eleição simples para a direita. Como também eu acredito que o Palácio do Planalto sabe que não será uma eleição simples para o presidente Lula, embora ele esteja hoje num momento mais positivo do que estava no início do ano. Essa semana, algumas notas da imprensa citam a possibilidade do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que está se colocando como pré-candidato, né, à presidência da República pelo Partido Novo, se aliar a Tarcísio como vice. Você já ouviu isso nas suas apurações? Sim, eu diria que hoje é uma construção que ganha força, à medida em que existe esse processo de isolamento da família Bolsonaro. Essa construção ganha força por um motivo, acho que muito simples, né? Os eleitorados de São Paulo e Minas são os mais importantes, são os maiores, por óbvio, mas eles têm historicamente um peso muito grande no debate público nacional. Uma aliança eventual de governadores de São Paulo e Minas, do mesmo campo político, com altos índices de aprovação, seria algo, eu diria, inédito no país desde a época do café com leite, né? Então é muito tempo em que você não tem um governador de São Paulo e outro de Minas numa chapa presidencial com os dois bem aprovados. Então é uma mensagem política muito importante para o país. O desafio
é fazer uma acomodação político-partidária que aceite essa coalizão. Porque o governador Romeu Zema é de um partido pequeno, um partido que tem pouca musculatura nacional. Ele tem um estado importante para, enfim, que ele é líder de um estado importante, mas ele tem um partido que não oferece muito benefício, digamos assim, no cálculo político-partidário. E saber também se o ex-presidente Bolsonaro toparia uma chapa, né, sem o sobrenome da família. Essa equação Bolsonaro é mais complicada porque talvez a gente não tenha uma solução para ela, né? Perceba que dia 4 de abril, os governadores têm que renunciar. E eu acho que os dois governadores podem renunciar sem que se defina a chapa. A chapa vai ser definida na convenção da coalizão, que deve acontecer no início de agosto. Então você percebe que essa construção da chapa presidencial, ela vai ser muito volátil. Vamos ter muitas prováveis chapas até as convenções ali do início de agosto. Vamos falar agora do governo Lula, né? Nessa reta final do ano aí. Nas últimas semanas, os dois chefes do Congresso também se desentenderam com o Planalto, né? Mota, por causa do PL antifacção, tendo ali inclusive rompido com lideranças, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, insatisfeito com a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o STF. O Planalto está em negociações nesse momento, Fábio, também para tentar impedir a aprovação de pautas-bomba que impeçam, né, o cumprimento das metas fiscais. Há risco concreto de derrotas nessa reta final do ano no Congresso? Acho que o risco existe, mas assim, aí é um pouco de um embate de narrativas, né? Porque assim, o que faz com que o governo não cumpra as metas fiscais é que o governo gasta mais que arrecada, né? Então é muito uma tarefa do Executivo fazer o ajuste fiscal. O Congresso aprova, e o Congresso nunca foi um Congresso fiscalista, nunca foi um Congresso que tem como característica a defesa do rigor fiscal. Então, essa aí é quase que um ganha-ganha. Quando o Congresso gasta, o governo também gasta. Eu não vejo um grande impacto para as contas públicas. É muito mais um recurso de retórica que o presidente tem para dizer assim, olha, o malvado é o Congresso Nacional, eu tenho minoria lá, o Congresso é de oposição, eles querem dificultar a minha vida. E é legítimo, o governo faz isso porque não tem maioria lá e que tem uma agenda de confronto com o Congresso. O presidente Lula tem dito com frequência, tem desqualificado o Congresso, publicamente, inclusive. Ele disse recentemente, na frente do presidente Hugo Mota, que se tratava da pior Câmara dos Deputados de mais baixo nível que ele tinha visto. Então, não existe uma preocupação do governo em construir uma narrativa pública de alinhamento com o Congresso, que ele sabe que é um Congresso de oposição, né? E é muito útil para o governo. Eu costumo dizer que talvez a tática, a estratégia mais simples para um governo que está ali buscando um espaço no debate público, reconquistar sua base social, como é o momento do presidente Lula, quando ele escolhe o Congresso como adversário, é sempre muito fácil atacar parlamentar, atacar o deputado e tal. É um discurso, é uma retórica simples. O governo conseguiu já algumas vitórias políticas importantes nesse embate, como foi no caso da PEC da blindagem, que você se recorda. O governo conseguiu ali os seus aliados movimentar, inclusive, as ruas, de novo, em favor de uma causa que interessava ao Executivo. Então, esse embate, eu não vejo, assim, o risco que existe no final do ano, concreto, é a votação do orçamento, né? Agora nós vamos chegar na reta final do ano e a principal pauta, se não for a única pauta importante de dezembro, é a votação da LDO e do orçamento, porque o governo precisa fechar, embora não tenha sido tão incomum assim, que o governo tenha atravessado, às vezes, o ano sem votar o orçamento e fica executando o orçamento com base naquele 1/12avos do ano anterior. Eu acho que não é o cenário mais esperado para esse ano, mas é a única tarefa, a rigor, que tem que ser cumprida pelo Legislativo até o final do ano, é o orçamento. Rejeição de Jorge Messias é algo possível ou está mais no campo da bravata? Não é bravata. Existe a construção de indicações de ministro do Supremo tem sido cada vez mais uma tarefa política. E não apenas, antigamente a gente você acompanhava também isso, as sabatinas de ministro supremo, era basicamente uma análise de currículo, né? CCJ tinha lá uma entrevista, é quase que uma entrevista de emprego, né? Hoje virou um embate político e não é a primeira vez que acontece essa discussão política acalorada em torno da indicação de um ministro, nesse caso porque tem uma oposição do presidente do Senado, né? Mas aconteceu assim recentemente, inclusive na gestão anterior, com a indicação do ministro André Mendonça, e o tempo resolve boa parte dessas questões. Eu acho que nesse caso, o adiamento da sabatina na CCJ dá mais tempo para o governo trabalhar essa rejeição ao nome do Messias, e eu acho bem provável que o nome dele acabe sendo em algum momento aceito pelo Senado, porque, na minha avaliação, o Senado também tem muito a perder com um embate, deliberado e muito incandescente com o Executivo.
Nessa semana, o presidente Lula ligou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a retirada de parte das tarifas adicionais impostas ao Brasil no meio do ano. Você falava, na sua resposta anterior, dos desafios que o governo tem de recompor sua base social. A forma como o governo reagiu a esse tarifaço foi decisiva para a recuperação de popularidade do presidente, de aprovação da gestão nos últimos meses? Eu acho que foram vários fatores, Marco. O episódio do tarifaço ajudou o governo no sentido de estabelecer uma conversa com os brasileiros de defesa da soberania, né? Quando teve aquele embate mais acalorado ali do 9 de julho, que foi a data do anúncio do tarifaço, e com a oposição muito dispersa naquele momento, quando não do lado equivocado, né, contra o país, o governo conseguiu se posicionar com essa bandeira da defesa da soberania, que foi bem importante, mas eu acho que o mais importante para o presidente Lula é algo que ainda está em curso, que é a retomada da conexão que o presidente tem com a sua base social histórica, que é a população de menor renda. E o presidente consegue, seja com o controle da inflação de alimentos, que eu acho que o ano termina com alguns indicadores favoráveis para o governo no sentido do preço da comida. Se vamos olhar em dezembro do ano passado, nós tínhamos uma trajetória muito ascendente da inflação de alimentos. Nós terminamos 2025 com a inflação mais controlada, e isso é muito importante para a base social do presidente. O segundo, os recados que o presidente conseguiu dar para essa base, de que o governo está ali para defender o interesse das pessoas mais carentes. E que tenha outros atores, reforma como o Congresso, do imposto de renda, né? Exatamente, a isenção do imposto de renda e outras medidas que eu acho que podem vir ainda no ano eleitoral, que injetam muito dinheiro na economia, mostram assim o apetite do governo, que eu chamo de... O governo está... É curioso, né, que o mantra desse terceiro mandato do presidente Lula, no início da gestão, era união e reconstrução. Eu diria que ele está mudando agora para o ano eleitoral para ser um mantra da redistribuição, que é esse discurso de quase luta de classes mesmo. Assim, nós estamos retirando, cobrando mais impostos dos mais ricos e aliviando a carga dos mais pobres. Esse olhar para a população mais pobre é muito importante para o presidente Lula, porque ele tem legitimidade para fazer esse discurso. Você pode ter várias críticas ao presidente, mas ele tem uma história de vida de quem passou fome, de quem veio da pobreza e virou presidente da República. Então ele tem é muito legítimo esse discurso com essa base social. E eu acho que esse ano, sobretudo a metade do ano para cá, de maio, junho para cá, o presidente conseguiu restabelecer essa conexão com a base social, o que o coloca numa condição de muita competitividade para a eleição, qualquer que seja o adversário ano que vem. Muito trabalho nos aguarda, né, em 2026, ainda nessa reta final de ano. Exatamente. E a gente te agradece muito, Fábio, por estar conosco mais uma vez aqui no Mundo Político. Eu que te agradeço, um prazer estar aqui no Mundo Político. Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, diretor do Grupo Impress. Falamos sobre os atritos entre os poderes em Brasília em torno das regras para pedidos de impeachment contra ministros do STF, da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a Corte e da agenda legislativa na reta final de 2025. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.